Olá galera, aqui é o Pipe do canal Descontradizendo Contradições. Hoje eu quero tratar um assunto que é um assunto que muitas vezes também é trazido como ataque à fé cristã, que é o argumento dos livros apócrifos. Por que esses livros apócrifos não entraram na Bíblia? E aí, de certa forma, esse argumento é utilizado, então, para dizer que esses livros têm uma suposta verdade, que, de certa forma, desmente o cristianismo. Aí os padres católicos, diante desses livros, por medo desses livros, excluíram esses livros para entrarem na Bíblia, somente aqueles livros que apoiassem, de certa forma, a fé cristã. E esses que, de certa forma, seriam uma ameaça para a fé cristã, foram deixados de lado. Uma vez um amigo até postou algo assim: encontrada a Bíblia mais antiga do mundo, e o Vaticano estremeceu diante dessa notícia, porque supostamente essa Bíblia mais antiga tinha livros lá que refutavam, de certa forma, a veracidade da fé cristã. Aí eu entrei lá para dar uma olhada nessa suposta Bíblia que foi encontrada, e na verdade não era uma Bíblia, era unicamente um livro apócrifo, porque Bíblia é a junção de vários livros, Essa notícia então apontava somente para um único livro, que era o Evangelho de Bartolomeu, que é considerado um livro apócrifo. Então, assim, diante de tantas vezes eu ouvir esse argumento da questão dos livros apócrifos, eu decidi então ir atrás e ler esses livros para ver o conteúdo desses livros, se de fato eles tinham um conteúdo assim que era uma ameaça para a fé cristã ou para a ortodoxia, que a gente encontra na Bíblia Sagrada. Um primeiro livro assim que eu li assim que tratava a questão dos livros apócrifos foi esse livro aqui, Os Evangelhos Perdidos, do Dale Bock. O Dale Bock aqui ele aborda que a questão assim, uma das coisas que ele fala nesse livro que é bem interessante, que ele fala assim que muitas vezes os livros apócrifos eles são até mais ortodoxos do que os próprios livros canônicos que nós temos nas Escrituras. Ok? Então a primeira coisa que eu diria é isso, As pessoas geralmente que utilizam esse argumento dos livros apócrifos como uma ameaça para a fé cristã, geralmente são pessoas que nunca leram os livros apócrifos. Então, diante das informações desse livro, eu fui então atrás de ler de fato, e ir direto na fonte. Então vamos ler esses livros apócrifos para ver o que realmente eles tratam. Daí eu comprei esse livro aqui, que é Apócrifos e Pseudepígrafos da Bíblia. É um livro bem legal, Hoje ele já está no 3º volume, eu só tenho esse volume, mas ele já tem 3 volumes que trabalham essa questão dos livros apócrifos. Aí eu acabei lendo vários desses livros, Alguns livros que não estão aqui, eu acabei baixando na internet, lá tinha um arquivo lá com mais de 140 livros apócrifos, eu li a maioria deles. Então o que eu posso dizer em relação a isso? Que eu concordo com o Dale Bock. Primeira coisa é que não é uma ameaça à fé cristã. Então você pode distinguir muito bem 2 categorias de livros apócrifos. Os livros apócrifos que apontam mais para a questão ortodoxa, até às vezes um pouco mais ortodoxos até do que a Bíblia Sagrada. Por exemplo, alguns livros lá contêm a palavra Trindade, que não tem na Bíblia, mas nesses livros tem a palavra Trindade. Há livros lá que vão tratar a questão direta da questão do dízimo, por exemplo, que na Bíblia Sagrada, assim, no Novo Testamento, não trata assim de modo absolutamente claro e direto a questão, mas nos livros apócrifos você vai encontrar esse tipo de argumento. Então, a primeira coisa são isso, essa classificação. Existem esses livros que seriam os livros assim que andam em acordo com os livros ortodoxos, e tem a literatura que a gente chama de literatura gnóstica, que é uma literatura assim um pouco mais filosófica e um pouco mais difícil de compreender até mesmo. E a linguagem também que se utiliza nesses livros de cunho gnóstico é uma linguagem muito difícil de você compreender. Então assim, para quem está acostumado a ler a Bíblia, quando você vai ler esse tipo de literatura, você fica um pouco assim, sabe, meio perdido e sem meio que entender até mesmo a linguagem. Então eles falam sobre éons, falam alguma questão assim de deuses, Eles, por exemplo, nesse tipo de literatura, eles vão, por exemplo, rejeitar a questão da matéria. Então a matéria é ruim, e porque a matéria é ruim, se conclui, por exemplo, que Jesus não veio em carne, que Jesus parecia humano, parecia carne, mas Jesus não era inteiramente carne. Então, alguns desses livros apócrifos vão apontar para isso. Mas volto a falar, é muito difícil você até mesmo entender a linha de raciocínio desses livros, ok? Então tá lá, quem quiser ler, por exemplo, a Sofia de Jesus, o próprio Evangelho de Judas, é um livro muito difícil, até mesmo porque ele é muito fragmentado. Então você vê lá
algumas frases, daqui a pouco pula 4, 5 frases que se perderam, né? Porque é um fragmento somente, né? Então você não tem nem como entender muitas vezes as frases que estão ali, né? A conclusão do livro de Judas que alguns extraem é que Jesus propõe para Judas para que Judas de certa forma o ajudasse, mas coloca isso como uma escolha dele, né? Que ele precisava de alguém para trair ele, né? Porque ele precisava morrer na cruz, precisava ser crucificado. Então ele propõe para Judas, se Judas aceita o papel de traí-lo, só que com isso ele ficaria, né, ficaria com o nome dele queimado para o resto da vida, né? Para o resto da existência, né? Por toda a história, o nome Judas seria um nome, de certa forma, visto como um nome negativo, né? Um nome ruim, porque seria a pessoa que traiu Jesus, né? Porém, a atitude dele, a ação dele é a ação que salvaria o mundo. Então esse livro, na verdade, ele aponta que Judas seria uma espécie de herói, né? Ao invés de um traidor, que é aquilo que o Novo Testamento aponta, certo? Mas em que isso daí, de certa forma, abala alguma coisa na questão ortodoxa, né? Isso para nós não faz a menor diferença, certo? É claro que eu não acredito nisso, né? Mas tá lá o livro para quem quiser ler, mas daí você entende por que um livro desse não entrou na Bíblia Sagrada. Então você tem esses dois tipos, né? Os livros que de certa forma andam em acordo com a ortodoxia e esses livros mais de cunho gnóstico. Tá? A segunda coisa que eu diria em relação aos livros apócrifos é que toda a literatura, os 27 livros do Novo Testamento, é unânime que todos eles foram escritos no primeiro século. Isso é unânime, certo? Isso não é uma coisa assim, não é uma opinião minha. Isso é unânime entre os críticos que todos eles foram escritos no primeiro século. Já essa literatura apócrifa do Novo Testamento também é unanimidade que todos eles foram escritos no segundo século. Ok? Então assim, não tem como, por exemplo, o apóstolo Paulo ter escrito um livro no segundo século se ele estava morto no primeiro século, certo? Então não tem como Pedro ter escrito o Apocalipse de Pedro no segundo século, sendo que Pedro morreu também no primeiro século, né? Segundo a história, no mesmo dia, inclusive, que Paulo morreu, certo? Então não tem como esses livros terem sido escritos por apóstolos, né? Por isso que são denominados como pseudepígrafos, né? O que é um pseudepígrafo? Pseudepígrafo é, eu vou lá, escrevo um livro, mas como eu não tenho um nome, para que esse livro tenha, de certa forma, um peso, eu utilizo o nome de um apóstolo para que o meu livro tenha uma autoridade apostólica. Por isso é chamado de pseudepígrafo. Não foi o apóstolo que escreveu, fui eu que escrevi, utilizei o nome do apóstolo para que esse livro tivesse, de certa forma, um peso. Ok? Então, a segunda questão é essa. Então, a primeira questão é essa divisão. Então, muitos desses livros não tem nenhum problema, né? Você lê lá o Evangelho da Infância de Jesus, é um livro bem engraçado até, né? Eu sempre conto a história lá de que esse livro relata Jesus como Jesus um pouco meio que nervosinho, né? Jesus é assim, alguém esbarrava nele, ele já olhava para o cara e o cara caía morto, né? Jesus matou um monte de gente nesse Evangelho. No final do Evangelho, Jesus simplesmente faz todo mundo ressuscitar. Tem uma outra história também nos livros apócrifos, de que quando Jesus era bebê ainda no colo de Maria lá, Maria está diante do sol, está no deserto lá, né, tem muito sol, então Jesus faz uma palmeira se inclinar e fazer sombra para Jesus. Então assim, um outro aspecto dos livros apócrifos é que eles são muito exagerados, você vai encontrar muito exagero nesses livros, então você entende também por que esses livros não entraram necessariamente na Bíblia. Okay? Tem alguns livros que eu li, por exemplo, a Carta de Paulo aos Laodicenses, que é um evangelho, é um livro, né, que estava perdido e foi achado, que não está no cânon da Bíblia, né, não está lá entre os 27 livros, mas é um livro que eu li e não vi nenhum problema nele. Ele é muito parecido com a Carta de Paulo aos Colossenses, né? Tanto que quando você lê lá a Carta de Paulo aos Colossenses, ele está dizendo, né, agora essa carta que seja lida em Laodiceia e a carta que eu enviei para Laodiceia seja enviada para vocês, né, para que vocês também leiam. Então, tá lá. Né? Então, muitos desses livros eu posso dizer assim, não existe nenhuma ameaça à fé cristã, né? Você pode procurar, ler lá, você vai ver muita coisa até mesmo assim engraçada, né? Muito exagero, e algumas coisas assim bem curiosas também, que quando eu leio, eu não leio eles como no aspecto de autoridade, né? Eu leio eles como aspecto de curiosidade e até mesmo algumas informações ali. Então traz lá o nome dos 2 ladrões que morreram com Jesus na cruz, né? Tem aquele episódio que a Bíblia fala que Jesus, quando morre, vai e pregou os espíritos em prisão. Se eu não me engano, é o Evangelho de Bartolomeu que vai tratar, ou o Evangelho de Nicodemos, eu não lembro qual dos dois.
O Evangelho de Nicodemos vai tratar essa questão, né, de quando Jesus vai até o inferno e lá liberta esses espíritos que estão em prisão. Então, assim, são livros interessantes, né, para via de curiosidade, para via de algumas informações. Se de fato foi aquilo ali, eu não sei. Está lá na literatura, ok? Mas só para derrubar um pouco essa questão, sabe, de que um livro apócrifo é um livro que não foi colocado na Bíblia porque ele refuta a Bíblia Sagrada. Não, não é verdade. Eles não foram colocados, primeiramente, porque nenhum deles foi escrito no primeiro século. Todos eles são no segundo século. Portanto, nenhum deles foi escrito de fato por um apóstolo, ok? Ou por um discípulo do apóstolo, ou por alguém que era uma testemunha ocular de que Jesus havia ressuscitado. Todos eles foram escritos no segundo século. Segunda coisa, eram pseudepígrafos, né? Portanto, estão dentro dessa primeira questão. A segunda questão é que existiam essas duas categorias, né? Aqueles que eram quase que ortodoxos, porém alguns exageros e algumas coisas assim que, né, você lendo ele você percebe por que não foi inserido na Bíblia Sagrada. Então, ou então os livros gnósticos, que aí de fato é um ensino que não cabe. É um ensino que não cabe dentro da Bíblia Sagrada. Eram movimentos que já estavam nascendo dentro do cristianismo ali, né? O movimento gnóstico, que é um movimento que com certeza rejeita até mesmo a encarnação de Cristo, né? Porque eles veem essa incompatibilidade entre a carne e o espírito, né? A carne é má, né? O corpo é mau, e o espírito é bom, portanto Deus não pode encarnar em alguma coisa ruim. Então, quando eu argumento essa questão de que somente no quarto século, lá no Sínodo de Hipona, foram de fato definidos os 27 livros da Bíblia, né? E de certa forma isso gera toda uma teoria da conspiração, né? Da questão dos livros apócrifos, tal, né? Porque foram excluídos, porque refutavam a fé cristã. Então, na verdade, lá no segundo século, Irineu já tinha uma lista de quase todos esses livros, já faziam parte de um consenso da igreja de que esses livros eram os livros realmente reconhecidos como livros inspirados, certo? Então, o Concílio de Hipona, na verdade, o que aconteceu? Eles somente reconheceram algo que a história da igreja já estava reconhecendo. Então, na verdade, isso não tem nada a ver com uma suposta teoria da conspiração, ok? Como eu falei, ainda tem esses argumentos, né, que é a questão do argumento de que esses livros foram os únicos escritos no primeiro século. Há a questão também do conteúdo deles fazer sentido, né? E a terceira questão também é o testemunho dos próprios pais da igreja ali no segundo século, né? Entre eles Irineu, que já reconheciam esses livros como inspirados, e a gente não vê citação desses livros apócrifos como livros inspirados, pelo menos não pelos pais da igreja, ok? Como eu falei, esses livros apócrifos vêm já do segundo século, né? E aí se divide nessas outras categorias, as quais eu já mencionei. Beleza? Deus os abençoe.